E Deus disse a Josué: Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. E este é um princípio fundamental para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos dá, nós precisamos possuir. Nós precisamos de ir à luta. Nós precisamos pisar. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu dou. Então não podemos ficar à espera que Deus nos dê para então fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa nesse processo, diante das promessas, diante daquilo que Deus quer fazer. Deus também nos tem prometido vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas Ele não prometeu vida em abundância sem esforço. Nós precisamos esforçar-nos, precisamos fazer a nossa parte, ainda que as coisas não acontecem só pelo nosso esforço. Elas requerem o nosso esforço. Elas acontecem pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, pela operação de Deus, mas isso requer o nosso esforço. Eu gosto daquele texto em que Paulo diz: em nada fui inferior aos demais apóstolos, mas pelo contrário trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Há aqui, mais uma vez, uma sabedoria impressionante e um equilíbrio de Paulo. Paulo diz: eu trabalhei arduamente, trabalhei mais do que todos os outros. Mas Paulo agora põe um equilíbrio. Paulo diz: mas não é pela minha força, não foi pelo meu trabalho, foi a graça de Deus. Todavia não fui eu, não foi a minha força, não. Foi a graça de Deus que está comigo. Paulo entende isto claramente. O nosso esforço não pode estar independente da graça, mas a graça de Deus não exclui o nosso esforço. Precisamos ligar os dois. É aqui que há bênção, é aqui que há vitória, é aqui que coisas grandes acontecem. É quando nós temos a graça de Deus e entendemos que essa graça agora não nos deixa numa atitude passiva, mas temos que nos esforçar, temos que fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, para alcançar tudo aquilo que Ele quer que alcancemos. Terminamos então aqui a nossa sessão, nesta tarde. Eu quero terminar com aquela história, uma história muito interessante que Jesus contou no Sermão da Montanha. Depois de Jesus ensinar muitas coisas, num daqueles sermões que temos na Bíblia, numa das mensagens de Jesus, que talvez até foi durante vários dias, que os discípulos compilaram e colocaram lá. E no final de todo aquele ensino, no final do ensino de Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, depois de Jesus ensinar as pessoas, Jesus estava muito preocupado com uma coisa: o que é que as pessoas vão fazer com aquilo que eu ensinei? Como é que as pessoas agora vão lidar com isto? O que é que as pessoas vão fazer com isto? Porque muitas pessoas hoje acham que se lerem um livro, se ouvirem algumas palestras, ok, eu já sei, eu já estou bem, a minha vida vai ficar bem, e não entendem que o que sabemos não tem assim tão grande valor. O que tem realmente valor é o que é que fazemos. Não é o que sabemos, é o que é que fazemos. E Jesus, quando acabou de ensinar o que ensinou, Ele acabou com uma parábola sobre aquele que é louco e aquele que é sábio. E mais uma vez somos remetidos para o conceito de smart. Já naquele tempo Jesus falava sobre viver uma vida smart. Jesus estava a dizer: aqueles que não têm inteligência, aqueles que são loucos, esses são os que ouvem o que eu digo, ouvem os meus ensinamentos, ficam cheios de alegria, fantástico, isto é mesmo assim, isto é mesmo verdade, isto é mesmo real, mas depois não praticam. E esses são semelhantes ao que constrói a sua casa na areia. Mas aqueles que ouvem o que eu digo e põem em prática e fazem alguma coisa em relação a isso, esses assemelhá-los-ei àquele que constrói a sua casa numa rocha. E vêm chuvas, vêm tempestades, vêm ventos. E aquele que constrói a sua casa na areia, a casa cai. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, a casa fica de pé. Mais uma vez, Jesus está aqui a dizer-nos: o segredo de uma vida que permanece, de uma vida bem-sucedida, de uma vida feliz, de uma vida satisfatória, não depende das circunstâncias, não depende dos ventos, das tempestades, das contrariedades da vida. Isso vem sobre todos, vem sobre todas as pessoas. Não é aqui que está o fator, esta não é a grande questão. A grande questão é que tipo de fundamento é o nosso fundamento. Não depende da força das tempestades, mas da solidez do nosso fundamento. E o que é isso? O que é ter fundamento na vida? O que é construir fundamento? Fundamento é quando eu conheço o que Jesus ensina, conheço o que Deus diz,
conheço o que a palavra diz e ponho em prática. Eu faço alguma coisa em relação a isso. Eu não fico à espera que as coisas aconteçam. Eu começo a praticar para que as coisas aconteçam. E então sim, nós podemos estabelecer a nossa vida sobre uma rocha, sobre um fundamento que tem força, que tem solidez. Podem vir tempestades, vêm contrariedades, vêm dificuldades, vêm muitas situações à vida, mas nós vamos conseguir permanecer, porque nós temos a solidez do fundamento, da prática, de sermos criativos, de sermos ativos e de praticarmos tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus tem planeado para a nossa vida. Vamos convidar a ficarem de pé e vamos